Veja, seus problemas têm solução. Hoje eu quero deixar um texto bíblico com vocês. Um texto que eu creio que vai mudar a sua visão sobre os problemas e as lutas que você tem enfrentado. Nós hoje vamos ler o que está escrito lá no livro de 2 Reis, no capítulo 6, do versículo 15 até o versículo 17. Abra sua Bíblia comigo e vamos dar uma olhada. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: quando o servo do homem de Deus se levantou bem cedo pela manhã, viu que estavam cercados pelas tropas, carros e cavalos. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo a Eliseu. Não tenha medo, disse Eliseu. Aqueles que estão conosco são muito maiores e muito mais fortes do que eles. Então Eliseu orou: ó Senhor, abra os olhos do meu ajudante, para que ele veja. E Deus abriu os olhos do jovem, e ele viu as colinas cobertas de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. A palavra do Senhor está aqui dizendo que aqueles dois homens estavam encurralados por um exército humano muito mais forte e muito mais poderoso também. É claro que num momento desse, o servo de Eliseu aqui, ele ficou trêmulo, ele ficou com medo, porque pela manhã, como a palavra diz, ele acordou e viu aquele exército ali. Se aterrorizou, porque eram dois contra um exército de carros, de cavalos, E aí, Eliseu vira para ele e fala: não tenha medo, porque os que estão conosco são maior do que aqueles ali. Porque Eliseu, ele já tinha visto algo sobrenatural, algo espiritual. E aí a palavra de Deus vai dizer que no final, que Eliseu ora e pede a Deus para abrir a visão daquele servo. E imediatamente aquele servo vê todo o exército celestial a favor deles. O que eu quero falar com você hoje é que hoje isso também acontece nas nossas vidas. Às vezes nós estamos passando por um momento, um período difícil, uma depressão. E quando eu falo disso, eu falo com toda a propriedade, pois eu já passei por esse período de depressão. E o Senhor, ele envia um exército a nosso favor. O exército do Senhor é muito mais forte que o exército que está no mundo. Isso quer dizer que os problemas que nós estamos enfrentando, as lutas, seja um divórcio, seja a sua empresa que quebrou, seja um filho que está no mundo das drogas, seja uma doença, qualquer problema que você estiver passando, tem solução, porque o exército do Senhor é muito maior. Olha que passagem maravilhosa também, que está lá no livro de Marcos. Lá em Marcos, no capítulo 5, no verso 36, Jesus diz a Jairo: porém Jesus não fez caso dos comentários deles e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Aqui Jesus estava a caminho da casa de Jairo, pois Jairo tinha suplicado ao Senhor que curasse sua filha, pois ela estava muito doente. Houve a cura da mulher do fluxo de sangue, Jesus parou, a multidão era muita, e aí estava demorando, A demora, Jairo precisava de um milagre, era urgente o problema de Jairo. E Deus estava a caminho, mas no passo, conforme a caminhada ali. E aí os servos de Jairo chegam a Jairo e falam assim: olha, não precisa incomodar mais o mestre, sua filha morreu. Imagina como que Jairo recebeu aquela notícia. Ficou muito desesperado e frustrado ao mesmo tempo, porque ele cria naquele momento que Jesus chegando, Jesus ia curar a filha dele. Só que Jairo se esqueceu de uma coisa: Jesus é aquele que salva, livra, faz um cego enxergar, um coxo andar, mas ele também tem o poder de ressuscitar um morto. Ele tem o poder de fazer viver aquele que morreu. E aí Jesus fala para ele: Jairo, não tema, crê somente. Então Jesus aqui exorta Jairo e nos exorta hoje também, porque a palavra é para nós. Então hoje eu quero te encorajar quando você estiver, triste, chateado, achando que a sua depressão, o remédio já não resolve, E o final mesmo é tomar remédio e viver nesse buraco, nesse poço. Ou então o divórcio chegou na sua casa e você acha que nunca mais vai ser feliz ou não vai conseguir, O casamento não vai voltar, não vai ter uma reestruturação. Ou aquele empreendimento que você investiu, demandou tempo, dinheiro, você tomou um prejuízo, quebrou. O Senhor é o Deus que pode fazer todas as coisas novas de novo, Nós temos que confiar, nós temos que crer, nós temos que esperar no Senhor, Eu quero deixar um breve relato aqui sobre a depressão. Eu me encontrei em depressão, Eu entrei numa depressão profunda durante a pandemia, Em 2020, 2021 e até um pedacinho do início de 2022 foram anos muito difíceis para mim.
mas o Senhor me deu a vitória, né? Eu vivia à base de remédios, eu vivia à base de clozapam, fluoxetina, mas o Senhor me resgatou desse poço. Porque eu ouvi a voz do Senhor falando para mim crer que Ele ia me resgatar. E literalmente eu criei, porque muitas das vezes nós deixamos de receber bênçãos espirituais nas nossas vidas porque nós deixamos de crer. Né? Nós acreditamos que o nosso problema, que a doença, que a dificuldade, que a luta que nós estamos passando é muito maior que o nosso Deus. E aí é que o inimigo entra, e aí que o problema se encontra. Por quê? A partir do momento que a gente esquece das promessas de Deus, né? Ou não se apega no que Deus pode fazer por nós, aí a gente cai. Se a gente lembrar de Pedro, né? Quando Pedro anda sobre as águas, né? Pedro começa a andar sobre as águas, né? Ele começa. Só que aí, naquele momento, tem uma tempestade. Porque Jesus fala, vem até mim. E Pedro vai. E Pedro, ele tira o foco de Jesus e começa a olhar para o lado. Ele começa a ver a tempestade, ele sente a tempestade. Por esse motivo, Pedro afunda, né? O Senhor Jesus estende a mão para ele, resgata ele. Só que Pedro, ele afundou por quê? No início, ele começou bem, crendo, confiando, né? Só que aí ele viu a tempestade. Ele oscilou. Ele viu o que estava ao redor dele. Sei que é difícil. Eu, né, já passei por muitos problemas na minha vida. Só que foi nos momentos que eu estava no fundo do poço. Foi nos momentos de extrema dor, tristeza, luta, angústia. E como eu posso falar que foi? Porque eu passei por isso. Foi nesses momentos que eu falei, não, o Senhor é comigo. Não, eu vou cantar um hino aqui. Eu sei que às vezes é difícil, mas é hora de adorar, é hora de louvar, é hora de ler a palavra, é hora de buscar o Senhor. Olha o que diz o versículo 35 da passagem de Marcos que nós lemos aqui. Marcos 5, no versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando com ela, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram a ele, sua filha morreu, não há mais necessidade de incomodar o mestre. Pedro olhou para a tempestade e afundou. Só que tem um porém aqui. Infelizmente, vai ter momentos da sua vida que você vai estar passando por uma luta, uma dor, um período de luto, uma enfermidade, qualquer problema que seja. E vai chegar mensageiros que vão querer te desanimar. Vai chegar mensageiros que vão querer te desencorajar. E é nesse momento que você não pode perder sua fé. Né? E é nesse momento que você nem pode olhar para a tempestade, nem olhar para o que as mensagens negativas dizem. Porque infelizmente muitas pessoas estão ao nosso lado, mas nem sempre todas vão vir com uma palavra de apoio. Nós devemos nos lembrar dos amigos de Jó. E Jó naquele sofrimento, naquela luta que ele estava passando, naquela prova, os amigos ainda o acusaram, como se ele tivesse pecado e aquilo que ele estava passando era justo. Então hoje eu quero também te convidar. Quando chegar uma mensagem, um mensageiro que não vai trazer boas novas, que não vai te fortalecer, que não vai te incentivar, tampe os ouvidos. Ouça só a voz do Senhor, ouça só o que está na palavra. Porque a palavra de Deus fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E nós somos, independente da luta que você estiver passando, nós temos que crer. Nós temos sempre que nos lembrar de José. Tinha uma promessa para José. José teve sonhos. E eu creio que o que manteve José muitos anos ali na casa de Potifar e preso naquela prisão foi que ele não desanimou, ele se lembrava dos sonhos, ele sabia que aquele sonho era um sonho do Senhor, era uma promessa do Senhor e um dia ia se cumprir. E se cumpriu. Olha que lindo. José, ele acorda prisioneiro e ele vai dormir governador do Egito. Isso é muito valioso. Davi passou um período enorme fugindo do rei Saul, fugindo dos seus inimigos, no deserto, nas cavernas, mas ele cria, porque ele se lembrava daquele dia que Samuel foi lá e ungiu ele como rei. Ele sabia que ele foi ungido, mas chegaria o dia que ele tomaria posse daquela bênção, que ele sentaria no trono para governar a nação de Israel. E aconteceu. Nós temos que passar por esse período, muitas das vezes, porque é nesse período que também o Senhor vai trabalhar nos nossos corações. Para finalizar, eu quero te convidar a abrir novamente a sua Bíblia, lá em Romanos 8, no versículo 35 ao 37. A palavra de Deus vai nos dizer: quem então pode nos separar do amor de Cristo? Será o sofrimento, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a própria morte? Como está escrito: mas o fato é que por sermos fiéis ao Senhor,
Estamos sofrendo perigo de morte a todo instante. Somos como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, apesar de tudo isso, temos uma vitória esmagadora por meio daquele que nos amou. As lutas irão nos acompanhar. As lutas, elas vão nos acompanhar. Infelizmente, né? Como a gente acabou de ler aqui. A filha de Jairo, ela morreu. O Senhor ressuscitou. O servo de Eliseu teve medo, mas o Senhor abriu a visão dele para que ele visse o exército. Davi, lá em Ziclag, também passou por um período difícil. Quando ele volta àquela cidade ali, ele descobre que os inimigos tinham tomado onde eles estavam, levado suas mulheres, seus filhos, seu gado, suas riquezas como escravos. E a palavra fala que Davi chorou tanto até perder todas as forças. Só que os homens também acompanharam Davi nesse choro. Só que diferente dos homens, Davi se fortaleceu no Senhor. Davi chorou, sofreu, mas ele se fortaleceu. Então que hoje eu e você possamos continuar nos fortalecendo no Senhor. Vamos passar por lutas, vai ter dificuldades, mas o exército celestial do Senhor estará conosco. Os anjos do Senhor, a palavra do Senhor vai dizer lá no Salmo 91 que ele dará a ordem aos seus anjos para que nós não tropecemos em nenhuma pedra. Confie no Senhor, permaneça firme no propósito do Senhor. Aqui é a Marcele e esse é o nosso canal Caminho pela Palavra. Quero convidar você a se inscrever aqui, a compartilhar também esse vídeo, porque compartilhando você está evangelizando outras vidas, levando o nome de Cristo e ajudando outras pessoas também que estão precisando. Já dá aquela curtida também e que a paz de Cristo acompanhe cada um de vocês em nome de Jesus. Amém.